E finalmente gravando, vamos lá. Peraí. Só um minutinho, acho que não está funcionando mesmo o som, né? Calma aí. Acho que tudo bem, né, gente? Vamos lá. Então, considerando que mandei lá o material para vocês e que hoje nós vamos trabalhar com artigo, então começo já fazendo, né, uma pequena provocação sobre o artigo. Eu deixei ele mais para esse processo de fechamento, né, de primeira situação de desenvolvimento do curso, porque o artigo ele acaba sendo um gênero que é mais exigente, né? Muitas pessoas vão talvez concordar comigo que já pensaram em algum momento em, poxa, podia não ser artigo, né, na prova. Mas a gente tem que considerar que é metade do ano e sendo o vestibular de julho, o vestibular desta etapa, né, da metade do ano de inverno, ele é mais propenso à cobrança de gêneros que exijam um pouquinho mais de vocês. Então, hoje a gente começa esse trabalho falando, né, mais pontualmente do artigo de opinião. Daí eu trouxe uma proposta anterior para que a gente faça como ponto de apoio a análise dela, e depois a discussão, né, de um tema novo, para que vocês possam tê-lo como ponto de partida para desenvolver redações a partir dessa linha de desenvolvimento estrutural. Então, o artigo, só um comentário rápido, né, antes de entrar na parte teórica com vocês, ele é um gênero que se propõe ao processo argumentativo, assim como a resposta argumentativa, assim como o comentário, né? Só que a organização estrutural do artigo ela é um pouco diferente. Em que sentido? Ela vai trazer para vocês a noção de posicionamento sobre um assunto, né? Então, quando a gente pensa em respostas, nós sempre vamos automaticamente pensar em uma pergunta, em um questionamento que gera uma posição crítica defendida no texto a partir daquela pergunta. Já o comentário, né, que também vimos recentemente, ele passa sempre por uma postagem, essa postagem ela é motivadora, né, de uma reflexão, de uma crítica, de um posicionamento. E aí, quando pensamos no artigo, o artigo ele ganha força justamente porque a intenção é persuadir leitores, né? Então, quando a gente pensa na resposta, não temos a intenção de convencer alguém sobre, ou no caso do comentário, de gerar uma relação que dialogue, né, com um determinado leitor. E no caso do artigo, não. O artigo ele me conduz à intenção de sim, ter um posicionamento, ter um desenvolvimento que passe, né, por esse olhar, que é um olhar mais crítico e nos remeta, assim, à ideia do tentar convencer o outro, né? Ele é um texto que, dos três argumentativos, eu colocaria num patamar de mais agressividade argumentativa. Não que nós seremos agressivos, violentos aí na linguagem, viu, gente? Mas seremos mais fortes em relação ao como vamos defender nosso posicionamento, tá? E aí, eu coloquei uma proposta, né, para iniciar sobre positividade tóxica. Coloco aqui uma condição de um jovem, depois vocês anotam, tá? Eu queria só contextualizar a proposta primeiro, e depois aí a gente volta para fazer análise estrutural. Então, eu disse que você é um jovem que faz parte da geração que está submetida à positividade tóxica, e é verdade, né, gente? Vocês, jovens, nós, pessoas mais velhas, o tempo todo sendo atacados, né, entre aspas, e eu já vou, inclusive, falar das aspas, porque o artigo me permite
realmente falar em termos menos literais. O tempo todo, então, nós somos atacados com o quê? Com a perfeição estética, então é a vida perfeita, é a estética perfeita, o estilo de vida dos sonhos, né? Então, são as conquistas que muitos idealizam. Então, essa relação é a relação sobre a qual vocês vão argumentar, né? E aí, então, eu coloquei um recorte de publicação num blog, ninguém tem blog mais, mas a Wayne, ela continua usando o termo blog, então a gente usa também, né? Entendam como o blog é sua página pessoal no ambiente virtual, tá? E aí você vai se posicionar sobre o tema viver sob, né? Então, com condição de estar embaixo dessa pressão, sendo submetido a essa pressão da positividade tóxica no atual contexto, e com a finalidade, esse artigo, de promover uma reflexão crítica sobre o tema entre os seus seguidores e outros possíveis leitores, considerando seus conhecimentos, os textos motivadores. Então, o texto deverá contextualizar o tema, apresentar argumentos e pelo menos um contra-argumento, e apresentar uma conclusão. Bom, pedir para não assinar, né? Isso já é importante. E aí, antes de falar de estrutura, então eu queria realmente assim resgatar com vocês um pouquinho do que temos aqui nesse comando, nessa construção de proposta, né, nesse processo de produção. Bem, quando nós pensamos, então, em artigo, é sempre importante que você olhe para o artigo e imagine que isso que será o foco da sua discussão divide opiniões. Gera para muitas pessoas uma concepção que vai se opor a que você defende. Então, se para muitas pessoas olhar para o tema, imaginar, olha, uma pressão da positividade tóxica, né, o almejar, o viver sob esse peso, né, de tudo ser perfeito, tudo dar certo, tudo sempre estar dentro de uma lógica positiva, para muitos de nós vai gerar um sofrimento, mas eu tenho que imaginar, porque ele pediu ali para nós um contra-argumento, eu tenho que imaginar que esse peso, ele para outras pessoas não é visto como um problema, porque muitas pessoas podem viver realmente iludidas né, contaminadas, de certa forma, pela existência de uma positividade que ocupa 100% do tempo. Elas podem viver alienadas, né, nesse contexto de felicidade plena e 100% do tempo da vida. Então, o contra-argumento que eu pedi ali é pensando em qual ideia. Haverá um percentual, haverá uma parcela das pessoas que simplesmente não concordam com o que nós vamos defender. Então, eu sempre tenho que pensar que no artigo eu vou lidar com a tentativa de convencer aqueles que têm um pensamento diferente do que eu acredito ser verdade. Bom, essa apresentação rápida, né, é um aquecimento, eu vou voltar um pouquinho aqui no slide, na parte de desenvolvimento do artigo, para que a gente faça esse processo, né, de apresentação e de entendimento do gênero, e depois, finalmente, eu volto para a proposta para nós comentarmos, tá bom? Olha, então, o artigo, gente, ele não aparece já há algum tempinho, né? O último que caiu foi um artigo que era sobre uma situação de desenvolvimento lá da proposta sobre regulamentação das redes sociais para fins, né, com a finalidade de evitar a exposição de crianças e jovens aos desafios promovidos nesse espaço digital. E aí a UEM não cobrou mais. Foi, inclusive, no vestibular de julho, né, também. Então, a gente leva em consideração que é um gênero importante, faz parte do PAS,
2, 3 e do vestibular, e pode, então, aparecer nessa prova de julho, como qualquer um dos outros, né, da lista. Nós estudamos com esse aqui todos, vamos avançar um pouquinho hoje mais. E aí eu começo, então, falando de composição. Vamos lá. De todos os gêneros que vocês têm na lista de preparação, é importante que a gente leve em conta que só o artigo tem título obrigatório. Então, coloca aí essa dica. O título é obrigatório. Eu preciso, né, que o título do artigo seja um título pertinente, bem articulado, né? Então, isso é realmente assim um ponto de apoio que precisamos nesse contexto. O título, então, ele não tem uma linha separada. Quando a UEM cobra artigo, ela não dá uma linha separada para a gente, ela vai nos colocar num dilema que é usar o espaço, né, o máximo possível que pudermos para trabalhar bem a estrutura, porque o título vale 6 pontos e ele fará parte do total de 22 linhas que temos. Outra coisa importante, eu coloquei ali a assinatura se solicitada, né? Então, ela não é um elemento obrigatório. A assinatura a gente mantém no caso do artigo, quando o comando pede, se ele não pede, ignora, não coloca, porque realmente seria, né, um ponto de problema por uma assinatura num gênero que não solicita assinatura. Então, vamos cuidar bastante com essa parte. E aí, saindo um pouquinho dessa questão, né, da assinatura, paragrafação. Gente, então, muito cuidado com o que, né? O caso o artigo tem uma proposta de conclusão que não é uma intervenção detalhada, como, por exemplo, você faria numa dissertação padrão Enem. Claro que não é, né? Então, assim, não é igual, não tem nada a ver. Porém, a gente vai levar em consideração que sempre o comando ele vai dizer para apresentar uma conclusão. Esse processo do apresentar uma conclusão, ele está diretamente, né, associado à noção de fechamento de texto. Então, eu preciso que haja um fechamento de texto, esse fechamento tem que ser importante, né, de ser separado, por isso ali a minha sugestão é por usar 4 parágrafos, não 3. Outro detalhe importante, né, a gente vem caminhando já entre os textos que a UEM cobra, e a utilização da primeira pessoa ela é muito relevante também, porque, pessoal, quando eu uso primeira pessoa, eu estou fazendo uso de uma relação que seria, por exemplo, assim, prioritariamente meu ponto de vista. Eu quero convencer os leitores sobre o meu ponto de vista, e esse processo do convencer em primeira pessoa vai realmente, né, digamos assim, compor aquilo que diferencia artigo de desenvolvimento de uma dissertação, por exemplo. Então, é bem importante que o artigo apareça, né, que ele faça parte desse processo. Muito bem. Outro ponto importante, considerando o contexto ainda aqui descritivo, sobre comprovação. Gente, então, assim, o uso da primeira pessoa, ele auxilia você, muito claro, né, na distinção de artigo e de dissertação. Mas a gente também precisa tomar cuidado com a formalidade com a qual a gente apresenta esse repertório, para que não fique parecendo um repertório muito assim, definitivamente muito próximo da formalidade dissertativa. Então, quando vocês forem fazer comprovação, no caso do artigo, eu vou mostrar depois no texto possibilidades de uso dessa referência e uma possibilidade, então, que tire um pouco desse excesso de formalidade que a dissertação tem. Posso usar filósofos? Posso, mas nós vamos usar de uma maneira um pouquinho mais descontraída, não tão formalizada, para evitar esse choque de
expectativa e aplicação do gênero. Um outro detalhe importante é em relação à interação com o leitor. Como nós estamos, né, ali na intenção de fazer uma interação com o leitor, é muito importante que a gente consiga, nesse caso, estabelecer, né, de forma geral, um contexto de perguntas retóricas, indagações durante a produção. Então, essa ideia da pergunta retórica, quando eu indago o meu leitor sobre o que ele pensa, se eu estou sendo exagerado, então, hora ou outra, eu posso fazer um questionamento, e esse questionamento ele é o ponto que tira o seu artigo da semelhança com dissertação. Eu diria que é o ponto central da distinção, e isso por quê? Porque em nenhum outro texto a gente vai ter um diálogo aberto com o leitor, em nenhum outro texto nós vamos fazer provocações, né, em relação ao que o leitor pensa, como que o leitor reage àquilo que eu escrevo. Então, a retórica, o questionamento, né, o contato com o leitor, ele acaba sendo uma estratégia importante na construção do texto, e por isso a gente também torna, então, essa interação um ponto obrigatório nas nossas produções, né? Muitos alunos me falam assim, mas é obrigatório ter interação com o leitor? Gente, se isso ajuda, se isso auxilia na distinção do artigo com outro gênero, é sempre importante buscar uma relação de distinção, para que a gente, no universo, né, de possíveis confusões ali entre um e outro, a gente não perca nota por bobeira. E aí eu coloquei desenvolvimento, né, no desenvolvimento, atenção para não transformar em carta, né, coloquei ali para vocês. E o que exatamente eu quero dizer com o atenção para não transformar em carta? Quando eu falo em interagir com o leitor, eu não estou falando em dizer caro leitor, querido leitor, você leitor querido. Então, a intenção não é trazer essa afetividade com pronomes de tratamento, por exemplo. E sim, como eu sugeri, uma pergunta retórica, uma relação um pouco mais descontraída, para que a gente não tenha realmente assim, né, o excesso e a semelhança com as cartas. Bom, e aí, por último, coloquei ali solução reflexiva, para a gente fechar esse apanhado geral e falar de estrutura. Bom, o que é uma referência de conclusão reflexiva, né? Bem, quando a gente pensa em solucionar algo, no caso do Enem, a gente pensa em como deve ser feito, qual ação deve ser realizada, qual agente deve participar dessa solução. E aí, quando pensamos numa situação que envolve, como aqui no caso, né, uma reflexão, então é claro que eu vou dizer indiretamente ou diretamente para o leitor que esse é um problema e que é necessário mudar. Então, é muito assim, em palavras mais simples, né, uma chamada para o leitor, como se eu dissesse assim, olha, de fato isso é inaceitável, de fato é um absurdo, é fato que essa situação ela é inadmissível, né, de ser mantida. E aí, sabendo disso, tendo em vista isso, basta de sermos coniventes, é tempo de sermos mais participativos no processo de mudança. Então, sempre que eu falo do fim do artigo, eu, como leitora, né, como professora, eu vejo muito esse fim do artigo como se eu estivesse bradando, gritando para os meus leitores, dizendo, você tem que mudar, eu também, eu faço parte desse grupo que está, né, sob essa problemática, e eu faço parte, repito, né, eu faço parte desse grupo que está sob a demanda de problema. Então, é por isso que essa reflexão crítica do fim, ela é uma reflexão crítica, ela é justamente a palavra essa, ela é uma reflexão, ela não é uma
proposição. Eu não vou querer no meu texto fazer uma proposição de ação direcionada para o governo. Não vou propor que o Estado haja em prol daquela situação que eu argumentei. A intenção é que a mudança seja sempre coletiva, tá? Então, vocês podem pôr essa referência. Eu posso pôr essa relação coletiva, tá? Então, é importante isso para a gente poder trazer essa relação, né, de opinião aí, tá bom? Por hora, deixa eu só consultar aqui, se alguém mandou que eu tinha fechado o chat, tá tudo certo. Ninguém falou nada, ninguém mandou nada, vocês estão quietinhos hoje, né, gente? Vamos lá. Então, vamos olhar de novo exemplo e proposta, né? Então, esse artigo aqui, velho conhecido, eu já usei em outros momentos, mas eu gosto de explorar porque esse aqui é um comando que, digamos assim, vem já de 2019, e ele foi muito, né, digamos assim, muito emblemático no histórico de cobranças, porque antes a UEM não tinha trazido comando tão específico, e aí quando veio no sentido assim, né, já de desenvolvimento mais pessoal, mais subjetivo. Então, quando a UEM cobrou essa proposta, ela trouxe essa perspectiva, você é um estudante do ensino médio, é uma pessoa que consome fast food, né? Então ele usa essa referência e ele diz que, como a maioria dos brasileiros, você tem um blog, a UEM usa blog, tá, gente? Nós não, mas a UEM cita isso. E aí ela diz que, ao ler sobre esse movimento, que é o movimento Slow Food, que é comer com calma, você decidiu escrever esse artigo sobre os hábitos alimentares, a fim de conscientizar os seguidores e outros possíveis leitores, considerando o texto, né, o contexto de produção e os textos motivadores. Escreva um artigo posicionando-se a respeito de culturas de alimentação nos dias atuais e suas consequências. Então, a produção, por que eu digo para vocês que ela foi, de certa forma, inovadora na época de cobrança? Porque essa produção, ela trouxe efetivamente, assim, muitas, né, significativas informações para o processo. Ela dizia que você consumia fast food, mas você tinha um blog e ia escrever para as pessoas falando sobre os efeitos dos hábitos alimentares. Ou seja, para um leitor atento, parece bem contraditório, né? Porque você consome fast food, você vai escrever um texto apresentando um posicionamento sobre efeitos do que as pessoas comem, né? Efeitos dos hábitos de consumo alimentares. Então, na época, muita gente não entendeu que a lógica era reflexiva. Eu sou alguém que não me alimenta direito, mas eu tenho consciência disso. Eu sei que isso também é fruto, é resultado de questões que são muitas vezes externas. Então, se nós pensarmos, né, nos pontos que são de justificativa desse tema, a gente percebe que o próprio tema gera um contra-argumento, né? Então, se a gente falar assim, ele gera um contra-argumento. Qual que é o contra-argumento? Eu consumo, eu sei que não é bom, muitas pessoas, inclusive os meus leitores, sabem. Então, eu vou propor uma reflexão sobre somos o que comemos, e então os efeitos das nossas escolhas, era nesse sentido. E aí, esse aluno aqui, que eu, né, mantenho o exemplo dele, é um exemplo, então, que na época alcançou 120, e aí ele começa o artigo dizendo lá no título, cadê o arroz e o feijão do nosso prato? Ele usa, tá? Ele usa o título como pergunta. Eu posso usar, né, um título como pergunta, desde que eu não transforme o que vem logo depois em resposta argumentativa. Então, ele diz lá, alimentos pré-cozidos,
fritos, congelados, entre os muito e os nada saudáveis, seguimos. Há quem defenda que a possibilidade de uma alimentação rápida facilitou a nossa vida. No entanto, após conhecer um pouco mais sobre o movimento Slow Food, como estudante do ensino médio e consumidor de fast food, quero expor na postagem de hoje a vocês, meus seguidores aqui do Falando Sério, que, a meu ver, o nosso cotidiano desse tempo, induzido a vícios alimentares facilitados pelo nosso modo de vida, são responsáveis por graves consequências dadas as nossas escolhas alimentares. Então, antes de prosseguir, eu queria que vocês prestassem atenção em que situação, na composição dessa introdução, né? Eu, gente, tenho pouco mais já de 20 anos, né, de sala, de trabalho com redação, só com redação. E eu tenho bastante cuidado, né? Eu, inclusive, falei isso essa semana para uma aluna que levou um texto que segue uma fórmula pronta, né? Um texto que tem um estilo assim estrutural meio modelar, que não sou eu que ensino no caso. Então é muito complicado quando a gente cria uma frase, diz, ó, repita essa frase no começo, porque essa frase vai fazer você conseguir escrever. Entendam que daí todas as pessoas vão usar exatamente a mesma frase. Então eu gosto de mostrar, olha, esse é um caminho possível, mas não é uma frase feita. Então, qual o caminho possível que ele usou aqui, gente? Ele usou como caminho possível o contextualizar o tema, trazer uma referenciação de tema. Então, quando ele diz assim, ó, alimentos pré-cozidos, congelados, fritos, entre os muitos nada saudáveis, seguimos. É mais descontraído, então isso vocês podem anotar sobre a introdução, né? A gente tem o título obrigatório, a assinatura, se solicitada na linha 2, né? Então, bem marcada ali, tá bom? E aí, se a gente falar assim, bom, nesse caso, eu posso pôr a assinatura do lado direito ou do lado esquerdo, vai depender realmente, assim, de escolha, né? Não é um fator que gera menos nota ou mais nota. E só vamos assinar se for pedido. Não sendo pedido, a gente não vai assinar de jeito nenhum. Muito bem, continuando, né? Contextualizou o tema. Essa contextualização pode ser a partir, então, de uma enumeração, como está aqui, ou pode ser a partir da menção a um fato polêmico, ou pode ser a partir da definição de um tema. Então, isso nós vamos anotar, tá bom? Na estrutura, se forem tendo dúvida, vão me mandando, gente. Ó, então, o título centralizado é um título que vai estar na linha 1, a assinatura na linha 2, se solicitada, então é muito importante, ser solicitada se for realmente pedida, tá? Outra coisa importante em relação à construção, então, do primeiro parágrafo, né? A gente tem ali o contextualizar o tema, e aí eu pedi para vocês anotarem possibilidades, né? O que seria o contextualizar o tema? Seria ou, então, opções, né? Ou definir a base temática, supondo que fosse, né, uma temática de termo mais específico, assim, definir, explicar o que é aquela situação. Eu posso fazer uma enumeração de situações contextuais, enumeração de situações contextuais, ou eu posso citar um fato ou um dado
polêmico e, a partir desse fato ou desse dado polêmico, construir a minha relação de desenvolvimento, tá? Bom, vejam que aqui a gente tem uma relação muito clara de contraposição. Então, é obrigatório ter essa contraposição? Não é obrigatório, né? Então, coloca essa observação. Eu posso ter uma contraposição, igual ele fez ali. Há quem defenda que a possibilidade de uma alimentação rápida facilitou a nossa vida. No entanto, após conhecer um pouco mais sobre o movimento Slow Food, como estudante do ensino médio e consumidor de fast food, quero expor. Então, ele gera, há quem pense, mas eu, depois de conhecer o Slow Food, então, o que ele fez ali? Você vai pôr também essa anotação. Naquele há quem defenda, é o que a gente chama de contraponto. Esse contraponto seria uma oposição à tese. E esse aqui, gente, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Então, caso você veja que vai ficar muito extenso, tira o há quem defenda, depois a gente coloca na parte da argumentação. E aí, o que ela faz na construção do posicionamento? Vejam que ela cita o contexto motivador, né? Então, ela cita, após conhecer um pouco mais sobre o Slow Food. Então, ela vai citar o contexto motivador que foi apresentado no comando, tá? No comando. Ela vai trazer, logo depois do citar o contexto motivador da introdução, o suporte. Então, vai citar a quem? Quero expor como estudante do ensino médio. Então, ela cita o emissor, já respondo, Taquete, só um pouquinho, e o suporte de veiculação. Reparem que ela brinca um pouquinho ali com os leitores, né? Porque ele fala assim: quero expor na postagem da semana, né? Na postagem de hoje, para vocês, meus seguidores aqui do Falando Sério. Então, existe uma relação de proximidade. Quero expor a vocês que me acompanham aqui, quero expor a vocês que me seguem aqui no Falando Sério. Que é uma relação intimista que o influenciador, que a pessoa que posta, ela tem, né, realmente com o seu público. E aí, então ele diz, que, a meu ver, o nosso cotidiano desse tempo induzido a vícios é algo responsável por graves consequências dadas as nossas escolhas alimentares. Então, essa parte final, que é a tese, ou seja, o posicionamento pessoal sobre o tema, essa parte, ela tem que fazer uma retomada da base temática. Então, reparem que ela usa a expressão exata do comando, que tem efeitos de um desenvolvimento, né, das escolhas alimentares. Ela diz que é grave, que é preocupante. Então, eu preciso de termos que carreguem opinião nesse fechamento de primeiro parágrafo. Então, sumarizando, o que a gente está vendo ali na tela nesse parágrafo? Contextualização do tema, contraponto, que é uma oposição, uma provocação para o leitor, quem defenda isso, mas eu não. Ele vai basicamente dizer isso, né? Tem na construção de tese o contexto motivador. Então, o comando diz, você leu sobre o movimento Slow Food. Então, ela cita, né? Eu, após ler sobre o Slow Food, quero expor a vocês, então, cito os leitores, cito o suporte, como quem quisesse aproximar o leitor, né, da própria execução ali da opinião, e apresenta um pouquinho depois o ponto de vista, que esses efeitos essas consequências são graves.
Bom, a introdução, o que a gente percebe já chegando a um contexto assim de análise, né, como estamos fazendo? Uma característica muito típica da UEM é usar tudo que o comando me oferece para compor uma boa introdução. E você vai pôr do lado da introdução isso aqui, ó, linguagem menos formal, mais expressiva. Então, talvez você está pensando, bom, então eu tenho que fazer gracinha, tem que parecer legalzinho. Não, você precisa ser crítico, mas, hora ou outra, esse fazer gracinha, ser crítico, ele estará muito perto, né? Uma coisa muito parecida com a outra. Desculpa, gente. E aí, vamos olhar então a sequência agora dos argumentos e vou responder a Kathleen, que tinha mandado, né, Kathleen, 10 minutos atrás, pergunta, tadinha. Então, a Cat perguntou se esse tema permite usar como tese o que influencia as pessoas a viverem sob pressão da positividade tóxica. Você está falando do tema já da semana, né? Não do exemplo. O tema da semana, daí ele faz menção realmente assim, por que isso é um fator problema. Então, como parte da tese, eu posso analisar o porquê estamos vivendo sob pressão, o que gera esse viver sob pressão. Só eu vou explicar já, quando eu volto ali para a proposta, a gente precisa tomar cuidado para que não fique parecendo um texto focado em Enem, né? Então, é muito mais análise, né, cuidadosa do elemento comportamental, como é que isso me afeta, do que propriamente, né, de qual é o papel do Estado, da sociedade e assim por diante. Então, para fechar essa parte, eu queria pelo menos mostrar um dos argumentos para que a gente consiga, né, desencadear produção essa semana desse artigo, tá? Então, os argumentos. É inegável que as significativas alterações sociais ocorridas provocaram mudanças na nossa cultura alimentar. Se antes as refeições eram exclusivamente feitas em casa, hoje, pais, mães trabalham fora, optam por facilidade. A tal modernidade líquida conceituada pelo sociólogo Bauman. A era da rapidez, do imediatismo, enfim, chegou à mesa, ao sofá ou ao que quer que seja. Embora, contra-argumento, gente, embora tenhamos consciência da insuficiência nutricional do fast food, continuamos seduzidos por ele, por escolha própria entre tantas opções saudáveis, não é mesmo? Contato com o leitor. O resultado é a fatídica baixa imunidade e o adoecimento frequente da nossa geração. Além disso, vamos concordar que, com o mundo globalizado, cores, sabores, texturas surgiram, influenciando a nossa alimentação. A cultura de massa, definida pelos filósofos e sociólogos Theodor Adorno e Max Horkheimer, tem provocado a homogeneidade cultural em diversos aspectos, inclusive na indústria alimentícia. Ou estaria eu sendo exagerado? Então, o tempo todo ele vai provocando, né? Diante disso, conseguimos compreender por que alimentos antes tão consumidos por nossos pais e avós, como o bom e velho feijão, arroz e feijão, são tão pouco populares entre nós jovens, viciados em lanches, snacks e tantos outros nomes bonitos, para alimentos pobres de qualidade nutricional e muito mais caros. Ou seja, além de mal alimentados, com altos gastos. E aí a conclusão, portanto, é nítido que a atual cultura alimentar pode nos trazer consequências como a carência de nutrientes necessários, a redução da variedade de alimentos e gastos exorbitantes. É tempo de mudarmos os nossos hábitos alimentares, procurar dar mais valor às tradições, ao preparo das nossas refeições em família,
como propõe o movimento Slow Food. Então, ele não quer gerar uma conscientização do governo acerca da questão, ele quer assim, ó, temos que mudar. Eu, você, seguidor, que me acompanha aqui no blog, todo mundo tem que mudar. Então, ele vai muito para o lado desse debate um pouco mais aberto, não é uma solução pormenorizada, tá, gente? E aí, Kathleen, né, respondendo então a dúvida do que a Kathleen perguntou, eu tenho que me posicionar, eu tenho que dizer, olha, vivemos sim sob a pressão da positividade tóxica, e isso é extremamente preocupante. Por quê? Por que é preocupante? Vivemos, de fato, sob a pressão da positividade tóxica. E esse excesso de expectativa, esse excesso de positividade, ele é nocivo, ele é perigoso, porque 2 pontos de argumentação, tá, nesse texto. Trabalhar, gente, primeira produção, trabalhar com, assim, forma de desenvolvimento que você julga coerente nesse processo, então, mais solto, né, o mais provocativo, indagando o leitor nos desenvolvimentos possível, para a gente ver como foi, né, que houve essa produção. E na conclusão, você não vai propor solução detalhada, você vai só propor que é talvez um momento de se libertar, né, dessas amarras que nos prendem a ideais inalcançáveis, que passa da hora de superar, né, essas expectativas projetadas e que não nos pertencem, na verdade, né? Então, assim, vão por um caminho de projeção, de solução reflexiva, não necessariamente de ação incisiva, né? Assim, sobre que seja uma ação desconexa dessa ideia, tá? Então, esse artigo é o artigo da semana, daí semana que vem a gente faz uma estruturação dos 2 desenvolvimentos, para que fique realmente, assim, bem claro, cada parágrafo bem pontual, para que vocês consigam, ó, ir para a prova sem medo de fazer artigo, tá bom? Gente, um beijo para vocês, uma excelente noite, e até semana que vem, tá? Nos vemos. Beijo, até, tchau, tchau.